Chega! Até quando estaremos obrigados a assistir o espetáculo do Supremo Tribunal Federal na pessoa de Alexandre de Moraes, calando, cerceando o povo brasileiro, impedindo a nação de expor a sua opinião e o seu direito constituído através da Carta Magna deste país? Até quando veremos prisões acontecerem de cidadãos de bem só porque emitiram a sua opinião ou defenderam a nação brasileira e a sua democracia? Até quando, presidente Bolsonaro, veremos aqueles que te elegeram sendo presos e não terem a defesa que merecem? Nós queremos saber até quando, presidente Bolsonaro, nós estaremos sujeitos aos desmandos do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, vendo pessoas de bem sendo presas, como estamos vendo agora, mais um jornalista atrás das grades, a mando de Alexandre de Moraes. Bolsonaro, faça alguma coisa em defesa do povo brasileiro. O presidente do povo precisa defender o povo. Pessoal, Alexandre de Moraes determinou a prisão de mais um jornalista conservador. É isso mesmo, a Polícia Federal prendeu Oswaldo Eustáquio em uma investigação do Supremo Tribunal Federal. Segundo informações, a Polícia Federal havia localizado o jornalista em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, porém ele estava na capital do estado. Há 2 semanas atrás, Oswaldo Eustáquio já havia sido alvo de busca e apreensão. Nos 2 casos, a autorização para as ações foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas após um pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Ministério Público Federal, Eustáquio defendeu a ruptura institucional de maneira oblíqua. E sabe o que é mais grave, pessoal? É que, segundo uma fonte da Polícia Federal, Eustáquio, ele estava sendo monitorado e as investigações, as monitorizações que foram feitas, diziam que ele havia feito incursões estranhas a Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai. E agora, através do seu Twitter, agora há pouco, ele havia dito que ele estava na região para uma reportagem sobre o combate ao coronavírus no Paraguai. Ele disse o seguinte: o nosso núcleo de jornalismo investigativo está no Paraguai e descobriu o segredo do sucesso do país vizinho no combate ao coronavírus e a incrível marca de apenas 13 mortes contra 54 mil no Brasil. A receita é simples: comércio aberto e combate à desinformação da mídia, disse em uma postagem na rede social. Então, pessoal, a situação parece que está indo muito mais fundo do que nós imaginávamos. A denúncia que ele traz, a investigação que Oswaldo Eustáquio fez e logo após a sua prisão ser decretada é para que o povo brasileiro fique de olho nos últimos acontecimentos e para que Bolsonaro se posicione para defender esta nação, para defender o povo brasileiro. Nós admiramos o governo, nós admiramos o seu trabalho, mas o povo está sendo preso, o povo está sendo punido e calado por defender a democracia. E o presidente, o chefe do executivo, pode agir e tomar uma decisão que vai colocar um fim nessa situação. Nesta semana, Moraes concedeu a liberdade a outros presos no mesmo inquérito, entre eles a líder do grupo chamado 300 do Brasil, Sarah Winter. Ela deixou a cadeia, mas mesmo assim, Moraes determinou que ela saia usando tornozeleira eletrônica e foi proibida de se aproximar dos prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo o nosso Brasil mergulhado em uma ditadura e cadê o nosso presidente para tomar uma atitude, tomar uma decisão realmente efetiva em defesa do povo brasileiro? Como é que os brasileiros vão acordar amanhã? Como é que os brasileiros vão passar as suas semanas? Com medo de dar a sua opinião, de cobrar, de dizer que aquilo que Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo estão decidindo estão totalmente contrário à Constituição? O povo brasileiro está sendo calado e amordaçado, e existe um executivo que precisa fazer valer o seu poder de executivo. Mas algo está acontecendo também, porque o inquérito das fake news já foi denunciado numa corte
Interamericana de Direitos Humanos. A Associação Nacional de Membros do Ministério Público, a MP Pro Sociedade, protocolou na Corte Interamericana de Direitos Humanos uma petição com denúncia contra o inquérito, conhecido como Inquérito das Fake News. O inquérito foi iniciado no Supremo Tribunal Federal em 14 de março de 2019 pelo presidente e ministro da Corte, Dias Toffoli. A denúncia da associação aponta que as vítimas sofreram e estão a sofrer constrangimento ilegal e violação à liberdade de expressão, informação de imprensa, manifestação e de locomoção, bem como aos direitos processuais fundamentais, e que os atos da Corte violam diretamente os direitos fundamentais resguardados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. Com o pedido de medida provisória cautelar em favor das vítimas brasileiras que sofreram e estão a sofrer constrangimento ilegal e violação à liberdade de expressão, informação, de imprensa, manifestação e de locomoção, bem como aos direitos processuais fundamentais, em razão dos atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, na condução das investigações extrapoliciais realizadas no inquérito judicial 4781, instaurado pela portaria PG número 69 de 14 de março de 2019, oriunda do gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, bem como em razão dos atos praticados pelo órgão plenário do representado, por violar diretamente os direitos fundamentais resguardados pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José. Nós queremos saber qual o posicionamento internacional diante desta denúncia. Será que uma corte interamericana poderá ter um posicionamento e ter uma intervenção diante do que o Brasil está vivendo? Eu quero saber a sua opinião e você já vai compartilhando este vídeo, porque o Brasil precisa saber. O Brasil precisa saber o que fizeram com o jornalista Lacombe. O Brasil precisa saber o que estão fazendo com mais um jornalista da direita, um jornalista conservador e que luta pela democracia da nossa nação, pelo direito de liberdade de expressão. O Brasil precisa saber que o STF, o inquérito das fake news, foi denunciado numa corte interamericana de direitos humanos, e que o Brasil precisa saber ainda mais é que o nosso presidente pode sim se levantar nessa nação com força, com autoridade e colocar um fim de uma vez por todas em tudo isso que está acontecendo na nossa nação, no nosso país. É tempo do Brasil se unir ainda mais, é tempo do nosso presidente reagir. E eu trago para você também a deputada Bia Kicis, falando sobre o jornalista Lacombe e alertando sobre a perseguição que o Brasil, o povo brasileiro, cidadão de bem, está sofrendo. A deputada federal Bia Kicis fez um apelo durante sessão virtual na Câmara dos Deputados. Segundo a parlamentar, está havendo uma perseguição a conservadores e citou como exemplo a demissão do jornalista e apresentador Luiz Ernesto Lacombe. Acabei de saber que o Lacombe foi demitido do programa simplesmente porque ousa falar em defesa do governo Bolsonaro. Bia Kicis afirmou que a esquerda, alinhada à emissora, não tem diálogo, não consegue conviver com a diferença de ideias e está unida para calar aqueles que ousam falar com a voz da população. É uma vergonha essa demissão do Lacombe, simplesmente porque se disse conservador. Traz e defende ideias diferentes daquelas que outras pessoas alinhadas à esquerda defendem, reiterou a deputada Bia Kicis em defesa do que fizeram com o jornalista Lacombe na emissora Bandeirantes. O que nós vemos mais uma vez na fala de Bia Kicis é que algo precisa ser feito, é que a Câmara dos Deputados, os seus representantes lá dentro precisam agir, é que o Senado Federal precisa agir, é que o povo brasileiro precisa estar unido agora mais do que nunca e cobrar os senadores pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e uma ação do nosso presidente em defesa desta população que o elegeu. O povo está sendo preso, presidente, por defender o senhor. O povo está sendo preso por defender a nossa nação e a democracia. O povo está sendo preso porque conheceu o seu direito de se expressar e de lutar pelos seus outros direitos. E agora, nós queremos saber do senhor, presidente, que nós amamos, que nós apoiamos, que nós defendemos. O que o senhor agora vai fazer
em defesa do povo de bem, do cidadão de bem, desta nação, que a única coisa que tem feito até hoje é enfrentar os seus inimigos e dizer que nós não seremos uma nova Venezuela. Nós não vamos aceitar esta ditadura da toga, mas precisamos que o Senhor, enquanto presidente da República, faça alguma coisa em defesa desta nação. Eu quero chamar a sua atenção, você que diz estou careca, sou careca ou estou ficando careca, e agora, o que eu faço? Pois é, vai aqui no link da descrição. Eu estou disponibilizando para você, preste atenção aqui, um guia. Você vai baixar esse guia no teu celular, você vai seguir o passo a passo e a partir de agora o fim definitivo da calvície chegou para você. Deixa de ser teimoso. Em pleno ano de 2020, em plena era da tecnologia, você dizendo que não tem mais jeito. Ah, eu sou careca, meus cabelos caíram, não voltam mais. Ei, vai no link da descrição agora. O fim da calvície. Clica nesse link, escuta o que eu estou te falando. Você vai baixar um passo a passo no seu celular, você vai seguir esse passo a passo e depois você vai voltar aqui. Você tem a obrigação de voltar aqui e contar para mim o resultado. Vamos lá? Link na descrição. O fim definitivo da calvície. A hora é agora, a oportunidade chegou. Corre lá. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.